do iníciozinho do culto, nós explicamos o porquê da ausência do reverendo Antônio Carlos, mas as pessoas que depois merecem também saber. Então, os irmãos de Pedro vão ter que repetir a história, tá? O reverendo Antônio Carlos, agora um pouco antes de iniciar o culto, era 7h15, eu estava já chegando aqui, ele telefonou pedindo orientação, aliás, a secretária telefonou porque ele estava perdido no meio do caminho, ele não estava sabendo chegar aqui. Muito bem, só que quando eu telefonei, alguém telefonou para ele antes, né? E estava conversando, ficou muito tempo conversando com ele. Nós esperamos, paramos até o carro no meio do caminho para tentar falar com ele. E quando conseguimos falar, né, cheguei aqui na igreja, ele estava contando quem tinha telefonado para ele. Ele havia se esquecido de que tinha esse compromisso com a gente, né? Que ele firmou esse compromisso com a gente há mais de um mês. E na semana passada, ele assumiu um compromisso com um rapaz de batizar o filho dele. Muito bem, deve ter esquecido também que ia batizar o filho do rapaz, que estava vindo para cá, né? E aí foi quando o rapaz telefonou para ele, falando que se ele tinha algum problema para chegar, se estava tudo certo, porque trouxe a família toda, veio gente de todo canto, né? Família não cristã, etc. E ele, desesperado, né, no telefone, falou: olha só, você que sabe, se você quiser que eu vá aí, eu vou aí. Eu estou com a parede, né? Vamos lá, sim, um batismo para ser feito, né? E um número de pessoas não cristãs muito maior, né? É muito mais fácil a família da fé compreender esses percalços do que o contrário. Por isso, né, ele assumiu um compromisso com a gente de estar aqui na semana que vem. Ok? Então, ele pediu perdão à igreja, pediu perdão a todos aqueles que estão aqui hoje, né, porque de repente vieram ouvi-lo, né? Então, nós também nos desculpamos com todos que aqui estão. E, irmãos, deu para perceber que hoje na música a gente errou um bocado, né? A gente começa a ficar nervoso, fica estressado, a gente tropeça, a gente erra, a gente fala um monte de coisa, né? Mas o Espírito Santo de Deus nos conduz, né? Deus nos abençoe e que nós possamos, nesse da graça dele, fechar essa conferência. O tema da nossa conferência é proclamando o reino de Deus com a vida. Eu gostaria de... Nós estamos aqui na nossa igreja pregando no Evangelho de Marcos, mas hoje nós não vamos tratar em Marcos. Vamos dar continuidade em Marcos na outra semana, porque na semana que vem o reverendo Antônio Carlos vem, certo? Então, na outra, não sei se semana que vem a outra, nós damos continuidade nesse da graça de Deus com o Evangelho de Marcos. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, assentados mesmo, vamos acompanhar a leitura desse texto. É um texto longo, mas conhecido por todos. E o texto assim nos diz, Daniel, o capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado.
e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e suas roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saem e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego
saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então, o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Caros irmãos, esse é um texto muito conhecido, mas eu creio que é um texto que nunca falou tão profundamente aos dias de hoje. Eu creio que é um texto que precisávamos reler, porque quando nós falamos sobre esse assunto de proclamar o reino de Deus com a vida, nós vemos em Sadraque, Mesaque e Abednego três grandes exemplos de alguém, de pessoas que de fato resolveram testificar de que servem a um rei. O que Nabucodonosor não conseguia ver é que existia alguém que aqueles três homens conseguiam perceber, que ele não percebia. Que existia alguém que era muito mais poderoso. Nabucodonosor, já cego pelo seu poder, o homem mais poderoso do planeta na sua época, ele achava-se um Deus, ele achava que era digno de adoração e fez uma estátua simbolizando ele mesmo. Ninguém mais poderoso do que eu, ele pensava. Então esse povo que está aqui, ele tem que se ajoelhar diante de mim, ele tem que se prostrar diante de mim, tem que me adorar, mas vamos fazer algo grande. 60 côvados, aproximadamente 30 metros de altura. Algo de fato grande. Algo que impressionava. Uma estátua que era realmente para chamar toda a atenção. E aqueles homens, eles agiram com muita naturalidade. Eu digo isso por causa da resposta que eles deram ao rei. Quanto a isso, nós não temos que responder. Se o Deus a quem servimos quiser livrar-nos da fornalha, Ele vai nos livrar da fornalha e das suas mãos. Essa frase, ela pressupõe uma coisa. Ela não está colocando ali a possibilidade da misericórdia de Nabucodonosor. Eles já contavam com a fornalha. E eles já contavam o seguinte, né? Não é o rei Nabucodonosor que vai me livrar. Quem vai me livrar, se quiser livrar, vai ser Deus.
expulsos de suas casas, estão fugindo para as florestas. Hoje, nesse momento, tem gente escondida em floresta, lá na Índia. Porque se recusa a se prostrar diante daquelas imagens que existem lá. Aquelas pessoas são heróis da fé, tanto quanto Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque independente do final dessa história, vida ou morte, eles se mantiveram firmes. E o princípio básico do proclamar o reino de Deus com a vida é mostrar com a sua vida esse elemento primordial que está tão difícil nos dias de hoje, que é a firmeza, que é a perseverança, que é a convicção daquilo que se crê, de quem você serve. Esse é um ponto fundamental hoje. Nós, muitas vezes, vivenciamos um cristianismo que é um cristianismo consumista, que busca um Deus que está aí para nos servir. Ontem, na palestra do reverendo Davi Botelho, nós ouvimos isso. Pessoas que têm no centro o prazer e a segurança, que têm no centro, governando as suas vidas, o prazer e a segurança, e nós, diz ele ontem, não estamos longe disso. A nossa maior tentação é essa, de buscar sempre como centro das nossas vidas o prazer e a segurança. Mas eles não colocaram isso no centro, porque se eles colocassem isso, eles se prostrariam. Se eles colocassem a segurança deles em primeiro lugar, eles se prostrariam diante daquela estátua, mas eles não o fizeram, porque eles não tinham a segurança deles governando a vida deles, porque quem governava a vida deles era o Deus que poderia dar segurança, o Deus que dava alimento, o Deus que dava a casa, o Deus que dava a veste, o Deus que cuidava deles. Era porque eles serviam a esse Deus que eles se mantiveram firmes, porque Deus era o centro, e quando Deus é o centro de nossas vidas, nós estamos firmes na rocha. Quando Deus é o centro de nossas vidas, nós permanecemos na fé que de fato testemunhamos diante do povo de Deus que criamos. Como é que tem sido a sua perseverança? Como tem sido a sua convicção? Vivemos dias em que esse tipo de coisa não fazem mais sentido. Não fazem mais sentido porque as pessoas estão vivendo aí um relativismo. As pessoas querem crer em várias coisas ao mesmo tempo. E o mais triste do que nós podemos ver é que no meio cristão, que se autodenomina evangélico, essa situação é mais clara do que qualquer outro lugar. Eu vejo espíritas convictos, eu vejo pessoas que adoram Maria convictos, mas está cada vez mais difícil você encontrar um evangélico convicto. Passava na cidade quando trabalhava, eu estou muito feliz, estou vendo o pessoal amigo do Arsenal de Marinha, né, que vieram hoje, né, e tínhamos as nossas conversas lá no Arsenal, né, e isso era muito, muito legal, e hoje estou vendo os amigos aqui. Mas eu me lembro que quando eu passava ali na esquina da Presidente Vargas com a Rio Branco, tinha um cara vendendo incenso, e ele tinha mais ou menos uns 20 e poucos anos, ele era Hare Krishna, e ele usava aquelas roupas. Quem usa aquela roupa, a gente diz, mas é um absurdo usar aquelas roupas e cortar o cabelo careca e deixar aquele negocinho aqui assim, ó, aquele rabo de cavalo no meio da careca. Isso é um absurdo, isso é um absurdo.
mas para ele não é, e aquilo demonstra a convicção que ele tem naquilo que ele crê. De acordo com a palavra de Deus, ele está crendo errado. Mas acontece o seguinte: para onde que ele vai? Para onde as ondas levam, para onde os ventos levam? Porque a proposta de Jesus Cristo a respeito de um cristianismo, a respeito do reino de Deus, é de uma casa que foi construída sobre a rocha. Essas pessoas que estão aí fora, elas precisam de alguém que saiba mostrar o caminho. Ela precisa que cada um que professa o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tenha de fato plena convicção disso. Porque elas não estão dispostas e não estarão dispostas a abandonar aquilo que elas acham firmes para algo que oscila, que é levado pelos ventos de doutrina. Mas o que tem feito as pessoas perderem muitas vezes a convicção e que não fez Sadraque, Mesaque e Abednego perder a convicção deles? Quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que a gente nota aqui é que nós, muitas vezes, somos seduzidos pela grandeza das coisas, pelo brilho das coisas. Nabucodonosor, ele não fez por metro, ele construiu, não foi uma estátua de meio metro, ele fez uma estátua gigante. Ele não chamou só os amigos mais íntimos, ele chamou todas as autoridades da Babilônia, ele chamou todo o povo no dia da consagração. Ele não mandou tocar uma flautinha, não, ele mandou tocar tudo que tinha. Ele fez um grande almoço, a pessoa chegava lá cantando, o braço arrepiava, até que não sabia o que estava acontecendo, não via, aquilo tudo se dobrava. Somos muitas vezes seduzidos pelo brilho, somos seduzidos pela grandeza das coisas. Por que eu vou perder meu tempo participando de algo pequeno, né? Uma igreja, ela é uma igreja pequena, né? Ela prega a Bíblia, ela segue lá o texto bíblico e muitas igrejas estão por aí assim, mas eu vou naquela outra. Aquela prega a prosperidade, mas olha a grandeza aqui. Se eles são grandes assim, olha a lógica, se eles são grandes assim é porque eles devem estar certos. Se eles têm tantas riquezas, tanto ouro, tanto brilho, tanto poder na mídia, é porque eles devem estar certos. A multidão estava certa, como disse, crucificam. Nós somos muitas vezes seduzidos pela grandeza das coisas. Nós não somos mais convencidos pela qualidade das coisas. Não. A igreja presbiteriana está aí com 153 anos. Coloca uma placa lá fora, diz assim: Igreja Presbiteriana, 153 anos pregando o Evangelho. Pergunta se alguém vai entrar aqui com isso. Pelo contrário, capaz de a gente perder alguns. É isso aqui.
quer o novo. A gente quer o brilho. A gente quer o que é gigante. É isso que a gente quer. A gente quer também outra característica, não apenas do brilho, mas a opinião da massa. Outra característica. Bom, por que eu vou crer? Por que eu vou ouvir o Tiago? Por que eu vou ouvi-lo? Ele é uma opinião em 1 milhão. Ele crê que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Mas 1 milhão crê que Jesus Cristo morreu na cruz para ganhar dinheiro. Então, em quem eu vou crer? Eu vou crer na opinião da maioria. A maioria que dizia, de acordo com Nabucodonosor, a maioria se prostrou. A opinião da maioria. A maioria acusa um ao outro. A maioria. E aí, nós somos seduzidos pelo brilho e pela opinião da maioria. Quem tem convicção, opinião de maioria não basta. Não é argumento para as pessoas que têm convicção dizer assim: olha, você crê nisso, mas tem 200 contra você. E daí? Quem tem convicção diz assim: pega aqui, e me mostra. Pega aqui e mostra. Conversava com um rapaz sobre uma certa doutrina muito discutida no meio dos evangélicos, etc. E era uma época que eu também era meio afeito a discussões teológicas, essas coisas todas, e acho que eu sou até hoje, mas naquela época era pior. E ele discutindo comigo, eu peguei o texto de Romanos, o capítulo 9, e disse assim: olha, eu não vou discutir mais contigo não, eu só quero que você leia para mim devagarinho. Leia com pontuação e com vírgulas, com tudo que tem direito. Eu não vou mais discutir contigo, só eu quero que você leia e me explique. Aí ele começou a ler. No meio do caminho ele parou de ler e disse: deixa esse mistério. E os irmãos, o que nos dá convicção é isso aqui. Isso aqui nos dá convicção. Porque esta é a palavra de Deus. Nada pode mudar. Nada pode mudar. Porque se você está com isso aqui, você está com Deus. E se você está com Deus, você é a maioria. Se você está com Deus, tudo bem, Ele vai estar contigo dentro da fornalha. Dentro da fornalha. Quer ver outro exemplo lindo? Atos dos Apóstolos, a morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, o que ele viu? Ele teve a visão de Jesus. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo. Aconteceu com ele. Jesus Cristo estava com Estevão na fornalha. Só que o resultado foi: Estevão acompanhou Jesus até o céu. Porque Estevão não negociou aquilo que ele cria. E isso nos leva a um terceiro ponto. Primeiro, a multidão. Segundo, a opinião da maioria. E o terceiro é o medo. É o medo. O medo do que as
as pessoas vão pensar, o medo do que a minha família vai pensar, o medo da perseguição que eu possa ter. Mas você vai dizer assim, nós aqui no Brasil nós não temos perseguição. Você não tem perseguição porque a maioria dos nossos evangelhos do nosso país não fede nem cheira. Estou mentindo? As igrejas dizem assim, Deus tem uma bênção na sua vida. Não importa se você é macumbeiro, não importa se você é espírita, não importa se você é católico, não importa se você é evangélico, vem até aqui, Deus tem uma bênção na sua vida. Que religiosidade é essa? Só se for a bênção da salvação, que é a única bênção que Deus pode ter. Olha, mas estou proclamando isso. Eu só ouvi, eu liguei a televisão, estava lá o programa evangélico, que era convidando todo mundo. Não estava convidando para ouvir Jesus, não estava convidando para ouvir o Evangelho, estava convidando para ser abençoado. O que ele pedisse, Deus ia responder, não importa a natureza da religiosidade dele. Não importa se a religiosidade dele, por exemplo, que alguns centros de macumba, eles põem um tapete escrito Jesus, o camarada passa por cima. Não importa o tipo de religiosidade. Se é espírita que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, mas crê tão somente que ele é um ser evoluído, ou um mero profeta, não importa. Agora, eu invejo muitas vezes a convicção das pessoas que estão lá fora, nas suas religiosidades. Se viesse a convicção para cá para dentro, focado no ângulo certo, olha só, que coisa preciosa. Proclamar o reino com a vida é ter convicção, sem olhar para o brilho das coisas, sem olhar para o apelo da multidão e sem ter medo de dizer a verdade, sem ter medo de fazer aquilo que é certo, sem ter medo de ter represálias, sem ter medo, porque o medo nos escraviza, porque o medo é que coloca algemas, não é a prisão que nos coloca algemas. Não é a perseguição do patrão que nos coloca algemas. O que nos coloca algemas e nos torna escravos é o medo de dizer o que se sente, porque você vai sempre chegar na sua casa como cristão, botar sua cabeça no travesseiro e não vai dormir, porque você sabe que você não fez o que era certo. Proclamar o reino de Deus com a vida é negar-se a si mesmo. Senhor, eu quero seguir-te, disse alguém para Jesus. E o Senhor Jesus Cristo disse, vem do jeito que estás. Não, ele disse, as raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele queria dizer com isso? Se você me segue, você vai dormir no ermo. Você vai usar pedra de travesseiro. Se você me segue, se está nesse mundo, o mundo passaria por aflições. Mas a proposta de Jesus Cristo é: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não era Sadraque, Mesaque e Abednego que tinham poder para resistir à fornalha de fogo, eles não tinham poder para isso, mas aquele quarto ser que estava com eles tinha poder. Aquele com a imagem de um príncipe, com a imagem de um filho de Deus. Não é difícil ter convicção quando você está do lado dele. Quando nós éramos crianças e tínhamos medo de andar por locais desconhecidos ou por locais perigosos, o que a gente fazia? Né? Aí o pai da gente
segurava a mão da gente, acabou o medo. E ele levava a gente, e quando a coisa estava mais complicada, ele pegava, hoje não dá mais, mas quantas vezes ele pegava assim, e zup, botava tudo. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, e aí eles se sentem seguros, e aí o medo acaba. Era assim que o meu pai fazia comigo. É assim que Deus faz conosco. Ele não vai nos tirar do caminho perigoso, mas Ele vai nos dar as mãos. Ele vai segurar a nossa mão. Ele vai segurar a sua mão, mas você tem que dizer assim: eu creio nele. Eu tenho convicção disso. Não importa o que a multidão diz, não importa o que a maior TV do país diz, não importa o que o político mais importante diz, o que importa é o que o meu Senhor Jesus Cristo diz, e o que Ele diz eu sigo, e por isso eu tenho convicção que se o caminho ficar esquisito, ficar torto, no dito popular, se a chapa esquentar ou a fogueira, a fornalha acender, Ele estará comigo. Não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, no Teu bordão, no Teu cajado me consola. Meus irmãos, que Deus dê a você convicção, perseverança, ficar firmes até o fim, porque para esses Deus tem algo preparado que é maravilhoso e inquebrantável. Amém? Amém. Pai, te louvamos, Senhor, por Tua imensa graça, por Tua misericórdia, do Teu infinito amor por nós, que não obstante as nossas fraquezas, as nossas falhas, Tu nos amas. Ó Deus, que nós, firmados nesse amor imenso, permaneçamos firmes, Senhor. Que nós possamos buscar, Senhor, na Tua palavra, a Tua vontade, e que a filosofia desse mundo não mude, Senhor, os nossos ideais. Que nós, Senhor, não sejamos seduzidos mais, Senhor, pelo brilho da multidão. Que nós não sejamos seduzidos mais pela opinião da maioria. Que nós não tenhamos medo a ponto de ficarmos travados e virarmos escravos desse mundo. Mas que nós saibamos, Senhor, que a verdadeira liberdade está em Ti. Mesmo que tenhamos que caminhar no meio da fogueira. Mesmo que tenhamos que trilhar por vales da sombra da morte. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, porque Tu não abandonas os Teus filhos, porque Tu nos amas, Senhor, e tens um povo a quem chamas de igreja, de filho, de sacerdócio real, nação santa. Ó Deus, nós Te louvamos, Senhor. Abençoa cada um que Tu trouxeste aqui. Abençoa cada família que aqui está, Senhor. Abençoa, Senhor, para que eles possam permanecer firmes, Senhor. E se alguém ainda não crê no Teu Santo Filho Jesus Cristo, que hoje, Senhor, seja um grande dia de entregar plenamente a sua vida, porque vale a pena. Porque em lugar nenhum existe uma proposta de um Deus que acompanha o seu povo, que está junto na frente do povo, guiando o povo. Só Tu, ó Pai, só Tu, que realmente é o Deus vivo e verdadeiro, que tem cuidado de nós. Ensina-nos assim. Nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o Jaco.